nossa vida sempre no altar. Altar, no Velho Testamento, significava sacrifício e de animais, segundo o Senhor tinha estabelecido para o povo de Israel. Mas o maior sacrifício que o Senhor sempre desejou, não só deles, mas para nós, até hoje, quantas gerações ainda existir, é o nosso ser, é todo o nosso ser, o nosso intelecto, a nossa alma voltada para o Senhor nosso Deus. Isso nós podemos dar, isso nós podemos decidir se damos ou não damos. Glória a Deus. E eu digo a vocês que enquanto vida é bom que assim se faça. Hoje eu vou falar outro assunto, continuando nas coisas que o Senhor não se agrada. E portanto quero dizer a vocês que, como diz, quando escutamos assim sobre uma palavra de que há de se falar de coisas que o Senhor não se agrada, as pessoas já vão se armando. Quem ouve do outro lado já vai se armando, porque subentende-se que vai tocar na ferida ou vai tocar em alguma área da vida. Mas aí eu te pergunto, o que é melhor? Você ser tratado por Deus e ter a sua vida melhor? Porque a Bíblia diz que aquele que quer ter dias felizes, dias melhores, apega-te ao Senhor Deus e refreia a tua língua do mal. Quer dizer, o que é preferível? O que é melhor? É deixar o Senhor trabalhar em nossa vida ou nós continuarmos na nossa vidinha e depois não aprovarmos ao Senhor e ainda conscientes disso continuar fazendo, praticando, fazendo e praticando, se não agrada o Senhor? Então aqui em Provérbios capítulo 6, que é o texto o qual o Senhor coloca em meu coração para ler, para falar, e aqui, glória a Deus, quem escreveu este provérbio, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: meu filho, se você servir do fiador do seu próximo, se com aperto de mão empenhou-se por um estranho, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Ou seja, aqui está falando de quê? De uma pessoa depender de outra, no sentido, vamos dizer, financeiro, fiador. Então, às vezes a pessoa vai e depende de outro. Mas se aquele outro estiver cobrando, se aquele outro estiver no encalço, como diz, está no direito dele. Então, a pessoa faz o quê? Se humilha, como diz, insista em quê? Numa proposta, insista que vai cumprir sua palavra, e assim, como diz, até que seja aceito. Então, esse tipo de coisa, o Senhor já está advertindo desde já contra a insensatez. E aqui eu toco nesse primeiro ponto, onde muitas pessoas são muito consumistas. E por serem muito consumistas, entram muito em dívidas. E por entrar muito em dívidas, às vezes vão para a mão de agiotas ou de pessoas que podem emprestar dinheiro a altos juros. E quando daqui a pouco a vida está comprometida e nem está pago as suas dívidas, e nem você resolve nada, e bate o desespero e diz: meu Deus está repreendido, ou então diz assim: cadê o Deus? E o Senhor vai dizer: o problema foi você que criou. Agora faça por onde resolver. E fazer como resolver? Como aqui está dizendo, procurar um acordo, procurar, como diz, resolver na paz, pedindo a orientação do Senhor, ajuda. Não é fugindo do problema, é enfrentando e resolvendo, porém na direção do Senhor. Então não queira, vamos dizer assim, ter tudo que você quer, mas o valor que você tem não vai além, de acordo com o padrão de vida que você quer. Se você quer um padrão de vida mais elevado, se você quer alguma coisa alcançar na vida, é melhor economizar, ou é melhor trabalhar muito e guardar, do que você dar passo precipitado,
Senhor, esse é um ponto. Aí a pessoa pode clamar ao Senhor, o Senhor escuta sim, o Senhor ajuda sim, mas se a pessoa for culpar Deus, o Senhor vai dizer: o problema é seu, foi você que criou, foi você que criou, porque você tem raciocínio, você tem a mentalidade, então agora você resolva. Aqui o segundo ponto, o Senhor fala aqui, através do seu escritor, no livro de Provérbios, capítulo 6. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e a época da colheita ajunta o seu alimento. Ou seja, o que a palavra do Senhor está aqui nos advertindo aqui? Ou seja, para nós não vivemos na letargia. Ou seja, o que? O dia se passando, a pessoa não faz nada. O dia se passando, a pessoa não fala a palavra de Deus. O dia se passando, se está desempregado, não vai atrás de emprego. O dia se passando, e como diz, a tristeza é maior do que, vamos dizer, o presente que Deus deu, assim, a vida, porque você faz com que isso aconteça. Os dias não se passando, aí você vê os outros conquistando, os outros obtendo, e você nada, porque simplesmente não está, como dizem, viver na vida como é para viver. Tem hora de descansar, tem hora de momentos difíceis, tem, mas ninguém pode ficar afundado no poço a vida inteira. Mesmo que tenha problema, tristeza, tem que se levantar, fazer alguma coisa de útil. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é uma vida, uma pessoa inteligente. O Senhor, como diz, te criou para o louvor da sua glória, e além disso, o Senhor quer abençoar-nos com bênçãos celestiais. Mas se a pessoa não procura nem pelo próprio pão ou para fazer alguma coisa de útil, que dirá procurar a presença de Deus, é mais difícil. E aqui o Senhor está dando o exemplo das formigas, e dizendo: observa a formiga, preguiçoso. O que é preguiçoso? A pessoa é insolente, a pessoa que acha que o mundo deve a ela. Por exemplo, tem filhos às vezes com maior idade dentro de casa, e de repente, como diz, crucifica o pai, crucifica a mãe, que é isso, que é aquilo outro. Como diz, tem desses que até mata pai, mata mãe, como diz, homem que mata mulher porque necessita de uma coisa, e filho principalmente. Eu digo: se você é maior de idade pela lei, é para você trabalhar. Cria alguma coisa de útil, vai fazer. Porque se tu só quer tudo na mão e acha que depois, como diz, para aparecer, para ser o quê? Para ser abrilhantado, para ser admirado ou admirada, ei, vai trabalhar. Você é chamado de idade, teu pai e tua mãe, que, como diz, abaixo de Deus, como diz, o Senhor gerou e você veio ao mundo. Aí fizeram de tudo para te criar desde pequeno. Aí depois de grande tu fica espremendo tua mãe, teu pai, que às vezes ganha pouco, que está doente. E outros fazem piores, assim: não vamos pôr no asilo, porque queremos só dinheiro. Não, vamos colocar no asilo, ou então se pudesse matar antes do tempo para ter. Vai para lá, vai trabalhar, criatura. Faz alguma coisa de útil. E o marido disse assim à mulher: não, eu sustento a casa. Você come porque eu sustento, tem luz porque eu sustento, tem água porque eu sustento. Em primeiro lugar, Deus é que sustenta. Em segundo lugar, louvado seja Deus, se foi um marido que nunca quis que a mulher trabalhasse, então a obrigação é dele para cuidar da sua esposa, dos seus filhos pequenos. E assim não é para reclamar, não. Agora, por outro lado, mulher, aprenda também a dividir os gastos. Não vamos exorbitar a coisa, né? Uma coisa de cada vez. É assim o equilíbrio das coisas. Agora, o homem não quis que você trabalhasse, muito bem, então ele é obrigado a manter você. E não é só manter da comida e remédio. Não.
na saúde, na roupa, como diz na hora do casamento, na alegria, na doença, na dor, no problema, em toda situação, tá ali. Agora, se a coisa apertou e de repente ele disse que você pode fazer alguma coisa de útil, aí com certeza você faz. Faz um crochê, faz um bolinho, faz uma cocada, como diz, vira costureira, faz qualquer coisa e mostra também a tua inteligência para fora. Porque se for olhar Provérbios capítulo 31, diz que a mulher, como diz, é virtuosa, ela sabe negociar, ela sabe observar o avinho, ela sabe cantar, ela sabe fazer, põe a mão na roda, que quer dizer na máquina de costura, ela sabe costurar, ela sabe, como diz, forrar sua casa antes que venha o inverno, ela sabe negociar, e ao mesmo tempo, louvado seja Deus, é temente ao Senhor, e ao mesmo tempo o marido olha e diz assim, pode até ter mais bonita por aí, bijuteria, mas a minha mulher é um ouro, a minha mulher não troca ela por ninguém, porque essa dona aí, aleluia, ela é igual a bombril, se eu precisar descer, eu estava desempregada, ela sustentou a casa, eu passei um momento difícil, ela estava do meu lado, eu passei por tanta coisa e essa dona do meu lado, essa é a mulher virtuosa, a mulher de Deus. Aqui, o Senhor manda a gente aprender com as formigas. Aí alguém diz assim, mas que criancice. Eu digo, pensa o que tu quiser, porque eu aprendo com as plantas, eu aprendo com as nuvens, eu aprendo com as formigas, eu aprendo com alguns animaizinhos, eu aprendo. Quem não aprende com as plantas? Cada uma tem sua peculiaridade. E assim é o ser humano. Ninguém é igual. Cada um tem uma mente, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de ser. Um é mais calado, o outro fala mais, o outro é mais resistente, o outro é mais frágil, um é melindroso, o outro não, é corajoso para tudo. Um fala gritando, o outro fala mais baixo, ou então um fala demais, o outro fala calado. É as plantas. Vai comparar um pé de mamão com um pé de manga, para tu ver quem vive mesmo na seca. A manga fica e o pé de mamão é mais frágil. Então eu aprendo com as plantas. Um dia eu estava tão ocupada que o Senhor mandou eu parar e ficar olhando para as nuvens. Aí eu disse assim, Senhor, para que eu estar olhando as nuvens, Senhor? Já sei que elas existem, parece algodão doce. Aí o Senhor disse, porque eu quero que você aprecie a vida. Ou seja, a vida pode ser difícil, mas você olha para o céu, olha para a natureza, olha assim para alguma coisa, assim, chega de dar paz. Já não estou. E se não tem paz dessa maneira, vai ter paz buscando a presença de Deus, fazendo o que é correto. É assim? Aí o Senhor me fez parar meia hora para eu olhar a nuvem. Eu digo, mas que coisa linda. Uma hora elas estavam muitas, outra hora elas se espalharam, outra hora elas ficaram redondinhas, bem branquinhas. E eu digo, mas que beleza! Hoje eu estou aprendendo que eu estou aprendendo a proferir que Deus é maravilhoso. É por isso que ele disse, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí aqui o Senhor mandou aprender com as formigas. Porque a formiga, ela pode ser frágil, ela pode ser pequena, ela tem a defesa dela. Vai perto de uma formiga preta ou uma vermelha para tu ver se ela não te pica. Agora a formiga em si é aquele pequeno, aquela pequenina criatura, como diz, ela é diligente. Como diz aqui, não tem ninguém para governar, não tem ninguém para ser supervisor, não tem ninguém para ser chefe da formiga, mas todavia elas sabem se organizar e sabem assim trabalhar unidas para juntar alimento para quando for no tempo ruim elas tenham alimento. Abra aí. Aí eu passo que muitos, como diz, humanos, como diz, espalha tudo. O consumismo gasta tudo, como diz, acaba com tudo e ainda se acha grande coisa. Eu digo, grande coisa é o ser humano que não tem uma casa, de repente ele lutar
e ele ali se empenhar e de repente compra uma casa honestamente, trabalhando honestamente. Ser humano, como diz, que merece um exemplo e admiração, é quando, como diz, é aquele homem que luta pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, para ser pessoas de bem. Pode fazer 2, 3 bicos, às vezes não tem aquele trabalho, vamos dizer, sofisticado de ganhar muito, mas tem caráter, mas tem postura, mas tem posição. Admira-me a mulher, louvado seja Deus, que ela não é como uma bobalhada, mas ela entende um pouco das coisas e quando necessário ela faz. Louvado seja Deus para ajudar em casa. Então vamos aprender aqui com as formigas, hein? Ser diligente, acorda para a vida, acorda para o Senhor Jesus, faz alguma coisa de útil, prega a palavra de Deus, vai evangelizar, vai dar teu testemunho, vai para a casa do Senhor, vai louvar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de útil, porque a mente vazia se torna um campo para Satanás trabalhar, que eu vou te contar, é uma coisa terrível. Ah, mas eu estou numa tristeza tão grande, eu estou assim, tomando medicação, eu estou assim. Sim, qual ser humano hoje dia que não toma alguma medicação? Qualquer ser humano toma, sabe? Porque o corpo é corruptível. Agora o que não pode é parar a pessoa, a vida da pessoa, e a pessoa ir morrendo da míngua. Não, aprende com a formiga, que elas estão lá trabalhando. Às vezes é um vento forte, elas estão lá levando as folhinhas, trabalhando. Aqui, glória a Deus, o versículo 9. Até quando você vai ficar deitado aí? Quando se levantará do sono, tirando soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco o braço para descansar? E a sua pobreza surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Ou seja, graças a Deus, uma coisa que é boa na vida é comer, dormir, beber água. Oh, que maravilha! Mas a vida não só depende disso. Porque na vida, cada um nasceu para fazer alguma coisa e uma tarefa para sua autossubsistência abaixo de Deus. Então você aí, ô filho ou filha de 20 anos, de 25, de 30, pelo amor de Deus, deixa de dar trabalho à tua família, deixa de estar querendo na noitada, nas drogas, deixa de querer estar cobrando do teu pai, da tua mãe, coisas que eles não podem dar. Se tu quer, vai atrás, vai trabalhar, vai trabalhar. Aqui mais adiante, aqui diz que o que fica cochilando seja descansado levianamente. Aí por isso que não tem nada que ficar reclamando, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro, e a vida passando, e eu não tenho, daqui a pouco morre sem nada, até para fazer o enterro, como diz, se as autoridades competentes tiver misericórdia, amém, senão cava um buraco e joga o corpo lá mesmo. Vai fazer alguma coisa de útil pela tua própria vida, pela tua família e pela tua salvação, porque Deus não se agrada dessas coisas. Aqui, mais adiante diz assim: a pobreza surpreenderá quem? Aquele que está parado, não faz nada, não ora, não busca Deus, não vai lutar atrás de nada, minha, pelo amor de Jesus. Então não tem nada, é pobreza mesmo. É desse jeito. Aqui, glória a Deus. E a necessidade, às vezes, produz um assaltante. Tem assaltante que rouba pela necessidade. Não que justifique ser assaltante, mas porque às vezes pode lhe faltar oportunidades. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que é melhor padecer como cristão, como aquele que sofre na presença de
Deus do que como ladrão, como homicida. Então, com certeza você não quer tomar esse caminho. Então, onde você estiver me ouvindo, preste atenção uma coisa. O que está faltando para as portas se abrir para você é Deus, é o Senhor. É você buscá-lo com toda a humildade. É você se quebrantar diante da presença de Deus. É você pedir ao Senhor para que Ele lhe ajude, para que Ele abra uma porta. Como diz, levante-se daí, procure vestir uma roupa nova. Glória a Deus, peça a Deus para prover, lave-se e diga assim: eu quero trabalhar, eu quero carregar, vamos dizer, caixa, eu quero fazer alguma coisa, e vai ganhando o teu trocado e daqui a pouco tu sai, como diz, de uma vida que Satanás ia te levar para a morte, e o Senhor te conduz para o melhor e para a vida. Aqui, versículo 12: o perverso não tem caráter. Ou seja, sabe que tem gente que não importa a classe social, mas parece que é mal por natureza, ele não tem caráter. Ou seja, não tem boa índole, não tem bons princípios, não tem, sabe? Nem tem, nem quer, zomba de quem tem, quem quer. Aí se você, porventura, convive ou se depara com uma pessoa assim, não se importe, como diz, com que ele ou ela vier falar contra você. Porque aqui diz que uma das coisas que Deus odeia é um perverso que não tem caráter. Sabe o que é não ter caráter? É prometer e não cumprir, é comprar e não pagar. É justamente, como diz, nunca querer assumir responsabilidades. Põe não sei quantos filhos no mundo, não quer nem saber. Ou então uma dona que, como diz, que não casou, até casou, mas aí ela é igual como se fosse a batata na feira, qualquer coisa assim. E ainda diz que não está fazendo nada errado. Quer dizer, essas coisas assim que denigre a imagem de uma pessoa, que a pessoa, além de não ter caráter, fica sem vergonha, porque não tem pudor, não tem noção do pudor. O Espírito Santo está longe de Deus e o Senhor sonhando. Mas uma coisa eu te falo, o Senhor deu ao ser humano uma coisa chamada consciência. Aí eu digo, será que não dói na tua consciência, não? Coisas que tu faz que, como diz, que pode acabar com a tua própria vida. Será que não te incomoda, não? De você chegar em casa, ver seu pai e sua mãe cansada e dizer um bocado de desaforo, porque quer o dinheiro deles para você fazer o que você quiser. Você tem vergonha na cara, não? Que coisa! Aqui diz mais: glória a Deus, o perverso não tem caráter, anda de um lado para outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem o coração propósito de enganar. Preste atenção, mocinha, está na igreja, você vai passar por aqui. Aí você é uma bênção, mas teu coração infelizmente está se apegando a um desses aqui, um filho de Belial. E é filho de Belial não porque eu classifico, é porque quer ser assim. Aí cuidado, que como diz, quem busca prazeres fora do casamento, ou pega uma AIDS, ou morre por eles. Prazeres que são nocivos, os vícios, as orgias, as prostituições. Cuidado! E o Senhor diz, não é para você não, tá, querida? Ah, não, mas não tem essa história de profecia de quem é para quem? Não tem. Eu digo sim, mas quando Deus diz não, não
acontecer contigo. Tu vai acabar sendo envolvida em tráfico de droga. Tu vai acabar sendo forçada a tomar droga na veia. E o teu futuro vai ser um buraco em pouco tempo. Aqui. Aí aqui fala mais. Versículo 16. Não 15. Por isso que a desgraça se abaterá repentinamente sobre eles. Sobre ele o quê? Aqueles que são insensatos. Que aqui falou de um bocado. Daquele que deve e não paga, nem faz por onde. Daquele que não faz nada na vida. Daquele que, como diz, é um mau caráter. Daquele, como diz, que quer as coisas no fácil. Daquele que não faz nada na vida. Aí o Senhor está dizendo, aí a desgraça virá repentinamente. E assim, como diz, será destruído irremediamente. Ou seja, sem acordo, sem coitado e sem perdoe. Que é o exemplo da Bíblia do que aconteceu com o devasso. Foi Esaú. A Bíblia diz que ele era devasso. Deus disse, Esaú é devasso. E o que é devasso? Sem vergonha. O que é devasso? Sem caráter. O que é devasso? Escandaloso. O que é devasso? Como diz assim, aquela coisa horrível assim, que macula até da tribo, como diz, tem homem de bem, mas tem uns que, como diz, é como se maculasse vamos dizer, a categoria que eu quero falar. Aí o Senhor disse que um dia ele gritava, ele chorava, ele urrava. Ele buscou arrependimento, mas não encontrou, não achou diante do Senhor. Pronto. Aí se o Senhor chama devasso, acabou-se. Aí não adianta dizer que está julgando. Além de ser um personagem bíblico e que poderia ser nos tempos de hoje, mas o Senhor disse que era devasso e acabou-se. Ele vai ser contra o que o Criador está dizendo? Aí por fim o Senhor diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Não está dizendo nem que não gosta, está dizendo odeia. 7 coisas que ele detesta, abomina, é hediondo aos olhos do próprio Deus. Aí começa a descrição: olhos altivos. O que é isso? Orgulho, arrogância, jactância. Eu sou o melhor, piso nos outros para conseguir o que quero. Eu vou ali, eu engano alguém. Eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu tenho tudo, não preciso de Deus, porque eu tenho muitas formaturas, tenho muito dinheiro, eu tenho tudo que quero, eu tenho tudo, e o Senhor está dizendo, arrogante, olhos altivos que levam ao orgulho, e foi isso que derrubou o que era um bem ungido. Foi o orgulho. Muito lindo. Porque a Bíblia diz que é famoso. Famoso é o que? Lindo. Deus criou a criatura lindo. Lindo de se admirar e de agradar os olhos do Senhor. Como diz, e se permanecesse a lindeza hoje por causa da mudança de caráter, aí seria de matar. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Aí o Senhor disse: eu te criei como uma das criaturas mais inteligentes, mais formosas, os pífaros, os tamborins que acompanhavam, andavas sobre pedras afogueadas, e de repente estavas num santo monte de Deus. Perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele deixou o orgulho tomar conta dele.
Aqui, aí tem gente que enche o peito e diz: eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso. Eu digo: coitado. É melhor você pedir a Deus modéstia, que é outra coisa. Modéstia é a pessoa que sabe seus direitos, que sabe seu valor, mas que não precisa apresentar jactância, orgulho, para dizer que é orgulhoso e orgulhosa, porque é uma coisa que Deus detesta. Outra coisa que o Senhor detesta: olhos altivos, língua mentirosa. Pense em quanto tem gente por aí que usa a língua para mentir. É em todos os campos. Mente para ludibriar as pessoas, mente para a família, mente aonde trabalha, mente, como diz, para aqueles que estão ao redor, mente, sabe? Mente, já sem vergonha assim, mente. A Bíblia diz, João 8,44, quem é o pai da mentira? Pronto, da criatura, como dissesse assim, que é o pai somente de sair da mentira. Ah, mas às vezes eu tenho que mentir, senão eu entro na cana. Eu digo: não, você tem que, antes de tudo, você deve pensar, você deve não ser precipitado ou precipitada, você tem que assumir responsabilidades, como diz, reconhecer seus erros, que é viável aos olhos de Deus, é mais bonito e alcança misericórdia, do que estar só embromando, só mentindo, que uma hora o Criador, ele vai se dar conta com esse tipo de coisa na tua vida. Jacó ludibriou seu pai por causa da influência da mãe, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele não fez isso, vamos dizer, forçadamente. Ele fez, embora fosse pressionado, mas fez, enganou o pai para ter a primogenitura. Mas muito bem, ele enganou. O nome dele significava Jacó, usurpador, enganador mesmo. Mas muito bem, lá na frente ele encontra um que é mestre do engano, mas mestre do engano humano, que foi Labão. Ele vai, o que todo mundo sabe a história, ele vai, se afeiçoa a sua prima, Raquel, que era pastora de ovelhas. Ele amava essa moça, e o pai dela disse: é melhor dar você do que dar outro estranho qualquer. Claro que eu faço casamento, mas tem uma coisa, tu tem que trabalhar para mim 7 anos. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos, como se fosse assim, rápido, porque diante que ele amava tanto essa moça, que para ele o calor, o sol, a dureza do trabalho valia a pena. Sabe que as coisas corretas, elas podem ser difíceis, mas vale a pena. Mas aí, no passado ele enganou, né? E o que acontece no dia do casamento? Fazem lá uma falcatrua, porque o sogro dele era da falcatrua, assim. E o que acontece? Aí quando ele vai e acorda que olha, não tinha consumado o casamento com Raquel, e sim com Leia. Vixe, meu Deus do céu, quando ele acordasse e visse que não era a mulher que amava e que era outra, meu Deus eterno. Imagine a frustração que esse homem ficou, imagine o que ele pensou, e agora o que é que Raquel vai pensar de mim? E agora, imagine como ele ficou, e ele foi enfurecido até o sogro. Aí o sogro disse: não, é só você trabalhar para mim mais 7 anos, aí eu vou te dar outra. Mas Jacó não queria 2 esposas, ele queria uma. E aí, como diz, não soube dizer não nem para uma nem para outra, aí acabou tendo mais 2 concubinas, então ele tinha 4 mulheres. Tem pessoas que às vezes não sabem dizer um não.
Quer dizer, saber sabe, só não tem força para isso. Aprende a dizer não quando for necessário. Aprende a dizer não quando tu vê que uma situação pode acabar com a tua vida. Aprende a dizer não para aquilo que desagrada a Deus e tu já sabe. Aprende a dizer não para o perigo. Não brinca com o perigo. Aqui diz mais. Língua mentirosa, meu Deus do céu. Jacó sofreu, viu? Se transformou no homem de Deus, claro. Mas sofreu bastante. E passa a dar conta com o irmão que tem enganado. Ele teve que atravessar o val de Jabó e lutar com um anjo. Porque tem gente que não entende que ele foi lutar com um anjo. Ele foi lutar com um anjo para ser provado. Porque Deus é misericordioso. Porque se ele não tivesse tido um particular com Deus antes de ver o irmão dele, ele tinha morrido na mão do irmão. Porque o irmão vinha armado até os dentes, com 400 homens em cima de camelo. Era homem de espada, o irmão dele. Não era brinquedo. Mas aí o Senhor aceita, como diz, a perseverança de Jacó. E diz que soltaria aquele anjo só quando fosse abençoado. E ali ele chega mancando de uma perna, se prostra diante do irmão. E ali pede perdão ao irmão. E ali a afeição de irmão volta para o coração de Esaú, como se o Senhor virasse o coração dele. E ali ambos choram e se reconciliam. Ele sofreu, mas não ficou a vida inteira no mesmo erro, não. Se consertou. Por isso que eu digo a você, se a palavra chega até você e você se irrita, é melhor se consertar do que estar aborrecido ou aborrecida por aí. Ou dizer assim, vou fazer pior. Porque eu digo a você, se você é desses que diz que vai fazer pior, aí o pior, como diz, virá para você. Aqui, que mais o Senhor odeia? Mãos que derramam sangue inocente. Um dia desses, eu ouvi um relato de uma mulher que matou uma moça, uma filha, só porque os olhos dela eram lindos e ela não tinha. Aí deu uma coisa nela assim, ela matou. Vem cá. Será possível que hoje em dia qualquer coisa, um está matando o outro assim? O sangue de Jesus tem poder. E o Senhor odeia essas coisas. Quando Caim derramou o sangue de Abel, o Senhor não deixou de graça. O Senhor disse, onde é que está meu teu irmão, hein? Aí alguém diz assim, será se Deus não era onisciente não, para estar perguntando? Eu digo, é claro que o Senhor é onisciente. Sempre foi, sempre será, onipotente e onipresente. Mas é porque ele queria que, como diz, que Caim repetisse a desgraça que ele tinha feito. Aí o Senhor de novo, Caim, cadê teu irmão Abel? Ele disse, eu por acaso sou guardião do meu irmão, né? Aí o Senhor disse, o que é que tu fizeste? Como quem diz assim, eu te perguntei para ver se vinha em ti algum quebrantamento, algum arrependimento, mas nem estou vendo nada disso. Teu irmão não fez nada contra ti. E a voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Pois uma coisa eu te digo, a terra qual tu planta para ter comida, ela vai te negar sustento. E tu serás como fugitivo, como errante, como vagabundo. E você vai, como diz, ser amaldiçoado porque matou o inocente. Ah, mas Caim era muito perspicaz. Ah, como ele era, fez? Nem passar pela escola, mas era perspicaz. Ele disse, será que minha maldade é tão grande assim que não pode ser perdoada? Aí o Senhor o que é que fez? Deixou uma marca nele. E a marca só o Senhor sabe qual. E ali, como diz, Caim viveu
foi para o outro lado do Éden. E digamos que depois dos 300 anos, a terra procriou os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram outras filhas, outros filhos, está escrito. E aí ele vai, casa com uma, e ali, como diz, vive a vida dele. Mas o Senhor olhava para ele e dizia assim: eu não encontro prazer nessa alma de jeito nenhum, porque nunca se arrepende. Aqui, glória a Deus, coração que traça planos perversos. Tem gente que só vive maquinando mal. É terrível isso, viu? Tem pai que maquina o mal contra os filhos. Tem filhos que maquinam o mal contra os pais para tirar de tempo, principalmente se tiver dinheiro, né? Para ser dele logo. Tem gente que maquina o mal contra alguém no trabalho só porque aquele está se esforçando, está sendo, como diz, está sendo abençoado, está sendo bem sucedido. E ali, como diz, aí tem inveja, aí quer fazer por onde macular aquele ali, quer fazer por onde derrubar. Fizeram isso com Daniel da Bíblia. Ele era, como diz, havia 120 presidentes que serviam a Nabucodonosor, e dentre eles havia 3 principais, e um deles era Daniel, um judeu, mas que não se vendeu aos costumes e nem às coisas daquele país, mas entendeu que por causa da posição que estava, deveria servir da melhor maneira possível, tanto ao Rei dos Reis como aquele governante da terra. E ali, de repente, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Servia ao Senhor, sim. O Senhor teve revelações, encontro com ele, mandou Gabriel falar com ele, sim. Liberou vitória para ele, sim. Mas aí os outros, né? Diziam assim: esse homem era para eu tomar a posição dele. Nós devíamos eliminar ele. Aí o que fizeram? Ludibriaram o rei e criaram uma lei a qual não podia ser revogada quando o anel de selar do rei fosse igual com um carimbo, onde qualquer pessoa que se dobrasse diante de qualquer Deus durante 30 dias ia ser morto. Aí de repente, quem é que vai para a cova dos leões? Que era a punição? Daniel. Mas ele não estava orando ao Senhor? Tá. Mas ele era servo de Deus? Era. Mas ele não se viu ao Senhor? Muito bem, que o Senhor se agradava dele e dizia: homem muito amado, homem cheio de sabedoria, o meu mensageiro Gabriel vai até você por causa da sua vida, das suas palavras. Mas o que é que acontece? Como eu digo, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente como culpado. Daniel entrou na cova dos leões e ali os invejosos acharam que tinha acabado com tudo. Desse jeito. Tramaram, fizeram esse plano ardiloso para tirar Daniel de linha. E quem foi que disse que o Criador ia deixar? A Bíblia diz que o rei ficou inquieto, Dario. E a Bíblia diz que no outro dia: Daniel, será que teu Deus pode te salvar? Na porta da gruta do lugar da caverna onde guardava os leões. Aí ele disse: rei, vive para sempre, porque o meu Deus me livrou da cova dos leões, fechou a boca dos leões. Aí é
melhor fechar a boca do leão, como diz, deixar que Deus feche, ou você tentar fechar? Porque você tentar fechar, você tentar agir do seu jeito. Deus mandou. Então não faz não. Aguarda um pouco. Deixa Deus te justificar. Porque tem coisa que é Deus para justificar. E a gente orar e pedir a graça de Deus para estar de pé. Ainda mais, o Senhor fala aqui, não trace planos perversos. Mas é o que mais a gente vê por aí, meu Deus do céu. Gente matando gente, porque para tomar isso, para tomar aquilo, para tomar o marido da outra, para tomar a mulher do outro. Menina, que coisa terrível está o mundo desse jeito, sempre teve, só que agora a diferença é que é de forma pior, assim, de forma mais explícita, assim. A pessoa diz, eu matei mesmo, eu fiz. Só pode dizer assim, beleza, eu fiz isso mesmo, eu posso ir para cana, eu posso levar a prisão perpétua, eu posso apanhar, mas eu fiz mesmo, é verdade. Mas que coisa. E aqui, testemunha pés que se apressam para fazer o mal. Um dia eu estava evangelizando e ia 2 homens. E eu estava de costa para eles, num calçadão, dando folhetos a senhoras e outras pessoas jovens. Quem tivesse sentado no calçadão, eu estava dando folheto. Aí eu ouvi rapidamente um dizer assim, eu vou acabar com ele ali na esquina. É agora. O Senhor vira o meu corpo e faz com que o meu braço se atravesse. E eu olhei e disse, para aí. Aí ele disse, o que é que a senhora quer? Eu disse, assim diz o Senhor, Deus e eu ouvimos quando tu disse assim, eu vou ali para acabar com ele agora, então a mim está aí. E o Senhor está dizendo que antes que tu pegue ele te pegará primeiro. Aí ele disse, mas acontece que ele tem me enganado, eu tenho certeza que é ele. Eu disse, diz mais o Senhor, não é este que está desviando dinheiro, é da tua conta, mas é outro. E o Senhor me revelava a vida do homem, que era como um empresário, tinha uma certa condição, e achava que era inocente, que morava perto dele, que trabalhava lá e que ele ia tirar a vida e disse, agora eu vou lá acabar com ele. E eu disse, se tu for, o Senhor manda dizer que acaba contigo primeiro. E o Senhor manda dizer que não é aquele não, é outro, é o que é mais próximo a você. Aí ele disse, o que é que eu devo fazer então? Eu digo, é melhor emancipar, viver tua vida de forma resumida, tu com tua mulher, teus filhos e tuas filhas, do que ter sociedade, ter engano e ter, vamos dizer, para manter a sociedade só por causa de ostentação, para manter, mas se está tendo roubo, se está tendo corrupção, se está tendo essas coisas, é melhor se emancipar. E ali era quietos, eu não vi ele com arma, mas alguma coisa estava debaixo da camisa, e o amigo dizia, tá vendo? Olha, Deus fala na terra, eu chego, estou me tremendo. Essa senhora aí está falando, tá vendo? Eu disse, para tu saber que Deus é Deus, tu vai ali na frente, mas eu sei que tu não vai mais pegar o rapaz, porque tu vai para tua casa. Mas o Senhor vai dar um sinal de que ia te pegar primeiro. Foi muito bem. Ele deu, digamos, uns 20 passos eu olhando. Aí veio do nada um carro assim, que chegou a bater no meio-fio e quase bate nele. E o amigo ficou assombrado, passou mal. E ele disse, meu Deus. E foi bem assim. Brinca com Deus para tu ver. Aí tu diz assim, tô brincando, cadê? Tô aqui. Eu digo, sim. Aí brincando mais. Porque a partir de hoje tua sentença vai chegar. Aqui, o Senhor odeia
Testemunha falsa que espalha mentira, que provoca discórdia entre os irmãos. Testemunha falsa. Já vi isso em tribunais, em lugares, mentindo para obter vantagem. E o pior é que de certa forma teve. Mas acontece que tudo que a pessoa tem ilicitamente, Satanás toma conta. E quando Satanás toma conta do portador também. É bem assim. E se não se converter qualquer um de nós, aí nós estamos perdidos. O Senhor detesta quem é pago para, como diz, para se levantar contra o próximo, para, como diz, para falar mentira, para, como diz, para ser contra outro, sabendo que o que está falando é mentira. E existem instrutores para isso, e Deus não se agrada. Quer ver um exemplo da Bíblia? Me veio agora no meu juízo. A Bíblia fala que Acabe queria a vinha de Nabote. Acabe tinha a vinha dele, mas ele queria a vinha de Nabote, porque achava a vinha de Nabote mais bonita, achava assim que era para ser dele, aquela coisa mesmo do diabo, sabe? E do ego humano assim, não, eu tenho que ter, porque eu sou rei, sou poderoso. Aí quando ele foi falar com Acabe, com Nabote, aí Nabote disse: não, diante do Senhor Deus, aquilo que foi herança dos meus pais, eu não passo para o Senhor não. Porque poderia até passar, ele quis dizer, se Acabe servisse ao Senhor, mas Acabe não servia, e tinha uma mulher endiabrada que era Jezabel. E aí, como diz Nabote, disse não. Aí o rei chega em casa, como diz, angustiado. Aí a mulher dele, que era uma diaba, disse assim: por que está triste, ó rei do semblante? Ele disse: porque eu queria a vinha de Nabote, fui negociar com ele, mas ele não quer negociar. Ora, era direito de Nabote vender, se ele quisesse dar, era direito dele. Mas aí o que acontece? Jezabel teve assim uma mentalidade, como diz, o diabo inspirou aquela mulher. Ela disse: rei, te alegra. Bateu assim no ombro: te alegra, porque eu vou conseguir essa vinha para você. Não vai ter ninguém para importunar. E o que ela faz? Como diz, consegue duas testemunhas mentirosas contra Nabote. Diz que Nabote falou mal do rei, falou mal do Senhor, e Nabote morreu apedrejado. E ali a vinha ficou, e Jezabel, como se tivesse matado um mosquito, porque para ela não significava nada a morte de Nabote nem de ninguém, e nem do próprio marido se brincasse. Disse: pronto, meu rei, pode tomar posse da vinha, é toda sua, tome posse, é tudo seu. Eita, que beleza! E Deus vendo. Aí o Senhor disse: por acaso tu acha que eu não vi, Acabe? O que fez Jezabel, o que tu fez? Aí eu quero dizer a vocês, para encerrar, que Acabe até que teve uns momentos de arrependimento com o Senhor Deus, e dizia assim: tu tá vendo, Elias? Olha, até que ele está, olha, se quebrantando na minha presença. Mas Jezabel não. Aí um dia, já no tempo de Eliseu, o Senhor disse: essa mulher, ela vai morrer, como diz, cair de cima e embaixo, os cães vão comer suas carnes, e só vai, como diz, sobrar quase nada, para saber que eu sou o Senhor e aborreço as coisas que essa mulher faz. Mas foi assim que aconteceu.
Jezabel, como diz, foi empurrada para baixo. Como diz, vieram os cães, comeram suas carnes, e ali, pelo que diz a Bíblia, que eu me lembre, só sobrou a palma das mãos e os pés, ou foi os cabelos. E ali, como diz, o novo rei diz: enterra, porque essa, apesar de ser maldita, mas era filha de um rei. Aí eu digo: adiantou ser filha de um rei nessa hora? Adiantou ter tanta riqueza, tanto esplendor, que podia servir ao Senhor e nunca quis? Deus foi injusto. Alguém pode dizer: mas que morte grotesca, se Deus mandou fazer isso, que coisa terrível. É por isso que eu digo que Deus é genocida. Aí eu digo: vai olhar antes o que a pessoa fez, ou o que tu está fazendo, o tempo que tu está tendo, antes de querer falar besteira. Ela morreu bem assim, e a Acabe foi de outra maneira. Que o Senhor nos ajude. Eu estou falando das coisas que Deus odeia. Aí alguém pode dizer: eu queria tanto ouvir uma palavra assim de bênção, uma palavra de refrigério, uma palavra assim que o Senhor Jesus vai me dar vitória, que Ele vai me abençoar, que Ele vai isso, que Ele vai dar aquilo. Eu digo a você: se você andar na presença de Deus, nem precisa você estar ouvindo isso, porque a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que a bênção do Senhor virá. Ela vai atrás da pessoa. Ou tu acha que Deus não sabe teu nome, teu endereço, nem o que tu faz? Aí quer estar ouvindo, e às vezes a vida nem tá certa assim. Quer estar ouvindo, a vida não está certa, a vida não está certa. Aí quer estar ouvindo, se ludibriando, aí depois diz: Deus não cumpre. Deus não cumpre por causa de você. Como é que as bênçãos do Senhor, se não está na posição de receber, se não obedece ao Pai do céu, se é aquele que não tem nem sequer a coragem de olhar para o ser humano, para alguém o qual foi ferido, se não é capaz de perdoar, se não é capaz de olhar para a cara de um humano, e ainda mais tem o disparate de falar que o Todo-Poderoso está errado. Vamos acordar, meus irmãos. Tem muito mais coisas que Deus detesta, mas eu só falei desse texto. Que o Senhor ajude todos nós. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em Tua presença eu quero Te agradecer por essa palavra, Senhor. Ó meu Deus, que veio a minha mentalidade no caminho para vir para a Tua casa. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia para sempre. Mas eu Te peço, Senhor, como dizia Davi, vê se em nós algum caminho mau e tira, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a todos que forem ouvir a Tua palavra, os que estiverem ouvindo, os que estiverem na Tua casa, em outros países, em outros lugares. Senhor Jesus, proteja o Teu povo e nos protege também, nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.